O que quer dizer que nós ficamos viúvas precocemente. Não estejas a falar já do futuro, ainda não mudou. As coisas estão a mudar, isto tudo está a mudar. Mas atualmente, ainda é assim, a esperança média de vida é maior para as mulheres. Então o teu argumento é as mulheres devem se casar com homens mais novos para não ficar viúvas. Claro, para não ficar viúvas. Além disso, ainda há outro problema. Qual é o seu mal em ficar viúva? Ficar viúva não achas esse argumento um bocado sexista? Não, e vou dizer porquê. Porque a relação dos dois, e nós vemos homens, e eu, por exemplo, dou um exemplo de um amigo que tem, que acho engraçado, tinha um casamento com uma mulher mais ou menos da mesma idade e depois casou com uma mulher muito mais nova. E um dia disse-me, ouve lá, olha, tu vê lá bem, tenho de ir à discoteca e agora encontrei o grupo de amigos dela, estava a imaginar, e eles a pensar, e o que é que este velho vestido à puta está aqui a fazer no meio de nós? E começou a sentir a obrigação, mesmo quando não lhe apetecia, de sair à noite e de ter outra atividade que não tinha anteriormente. À idade. Precisamente. Mas aí são coisas diferentes. A necessidade sexual, a testosterona, também baixa nos homens. E por isso a necessidade sexual também baixa. Se eles estiverem casados com mulheres mais novas, têm necessidade de uma maior atividade sexual psicológica, porque acham que a parceira tem. As mulheres, muitas vezes, quando têm uma relação mais equilibrada e com a mesma idade, o que é que acontece? Porque a sexualidade não é só o coito em si, nem a relação. Já imaginaram quantos minutos por mês uma pessoa passa a fazer amor? Na totalidade. Que percentagem da vida é que nós passamos a fazer amor? Por exemplo, por dia. O mínimo. Passam o quê? 1 hora por dia e o resto das outras 23 têm de aturar um chato lá em casa ou uma chata. Não é? Por isso, a sexualidade é importante, mas não é tudo, porque nós passamos uma pequena porcentagem da vida a fazer amor, o resto a fazer... extremamente feminina. Não, é uma porcentagem porque tu podes ter um parceiro excelente, ótimo, mas se não tiveres comunicação psicológica com ele... Eu tenho uma doente que acho giríssima e que me disse assim, Já viste o último filme do Woody Allen? Já. É o professor que ia ganhar o Nobel que se apaixona por uma miúda de 20 anos e que é completamente imbecil, desculpa a expressão, e ele fica completamente com a cabeça completamente virada. E foi ela que lhe conseguiu modificar aquela maneira de ser dele. Há aí duas coisas diferentes. Estás a avaliar a cabeça dos homens à semelhança das mulheres. Não, por isso o mesmo. O homem tem uma cabeça muito mais juvenil do que as mulheres. O olha que não, Sr. Doutor, olha que não. Eu acho que sim. Eu não sei que homens é que o senhor tem no envelhece, mas a cabeça tenta-se manter... Também é das mulheres. Mas é de maneira diferente. E por isso é que o estímulo físico é muito mais importante para o homem do que para a mulher. O estímulo físico para a mulher também é muito importante. Não digo que não, mas a conversa, o ambiente, a flor... está, mais uma vez eu percebo que eu estou toda virada do avesso. Não estás nada. Porque o meu marido gosta dessas coisas. Está bem. E eu é que não tenho paciência. Não. Portanto, os homens, esta coisa dos homens e das mulheres é uma generalização... perigosa. Não, mas eu acho que as relações só físicas, a maior parte das vezes, têm o tempo limitado. Claro. Eu vou dar um exemplo de uma doente que disse, eu tenho um namorado lindíssimo, mas quando vou com ele para a praia, a sensação que eu tenho é que eu vou a correr e ele vai andar devagar, porque o computador dele, o raciocínio é totalmente lento. Ele é muito giro, mas é ótimo se não abrir a boca. Eu gosto de ir com ele à discoteca, mas não posso levar ao bar nem a lado nenhum. Claro. Por isso, o viver a dois, e nós estamos a falar de casamento e da relação, os principais divórcios são nas pessoas que têm grandes decalagens culturais e de formação, porque a sexualidade é importante e muito importante, e as pessoas, por melhor relação que tenham com os filhos, com tudo, saem de casa, deixam os filhos e vão atrás da paixão e do amor, por mais que a pessoa adore e goste dos filhos que tem em casa. Por isso, a motivação é fundamental. Mas tu acabaste de dizer uma coisa que eu acho lindíssima. Um homem pode ter uma boa estrutura em casa, pode estar muito bem, mas pode se apaixonar por uma que não tenha nada a ver com ele. E então sai da trajetória, desliga o GPS. Pronto, porque e aí essa parte física, esse componente de estimulação da parte física é muito importante para o homem. Mas será que... se a mulher perceber isso,
numa determinada fase é mais fácil evitar os tais divórcios. Mas tu disseste uma coisa no início da conversa que a mim me fez muita espécie. Que foi que se nós nos mantivermos giras e em boa forma e tudo isso, que a coisa pode correr melhor, também um pouco ligado, julgo eu, à que estavas a dizer agora. Eu discordo, até porque basta falar com as pessoas, mas ainda, enfim, tornando isto um bocadinho mais científico, a generalidade dos homens que traem as mulheres não é por uma mulher mais gira, nem melhor forma. É diferente. É outra coisa, é outro diferente. bicho. Portanto, essa coisa de me manter mais bonita é por mim mais que tudo. Com certeza também, porque o meu marido lhe agradará mais ter uma mulher em forma do que ter uma mulher que esteja fora de forma e que esteja com isso também a fazer mal à sua saúde. Mas ele tem razão numa coisa, é que enquanto nós namoramos, arranjamos da unha do pé até à ponta do cabelo. E depois, quando começamos a coabitar com o parceiro, vestimos a t-shirt que não serve para ir para a rua e calçamos o chinelo. E descuidam nisso. E depois, quando lá vai algo... Mas ainda há. E acima de tudo, eu acho que as mulheres se arranjam para elas próprias e para as outras. E não é tanto com o intuito, infelizmente não é tanto com o intuito de agradar o parceiro. É para se sentir bem com elas próprias e isso é a chave também de qualquer relacionamento saudável. Se uma pessoa não se sentir bem com ela própria, também nunca vai conseguir estar bem com o parceiro ou com a parceira. Mas acho que cada vez mais as mulheres são vaidosas e o casamento não acaba si la com mujer isso. se deja estar, no es por una cuestión de que tenga al hombre seguro o no está interesado, es un problema, es un síntoma de una cierta desistencia. Sim. Ahora, eu acredito que a tal coisa, hay dos alternativas. O los hombres a partir de cierta edad precisan mismo de otros estímulos que no son los de la misma mujer y entonces ahí estaríamos a decir que genéticamente o naturalmente los hombres no pueden ser monógamos, que es la bella teoría de que existe, exacto. O la otra alternativa es saber qué es lo que hace que dos personas continúen apasionadas o interesadas o, no sé, algún verbo, amor entre ellas, y que yo acho que tiene que ver no solamente que oírlas, porque a veces uno no quiere oírlas, no simplemente, y a veces no deben tentar ser oídas. No, es verdad. Y otras veces, pero eso que lo más importante en los relacionamientos es una cuestión de alegría y de privacidad. Eu acho que são os dois aspectos que fazem que a relação esteja forte. Também já há cada vez mais mulheres a divorciar-se por vontade própria e antes as mulheres não eram ouvidas, fechavam-se nelas próprias e ficavam tristes e frustradas com o casamento. Hoje em dia viram-se para fora e não sou ouvida em casa, vou ser ouvida fora de casa. Também quem me der atenção, e é verdade. Mas também há outro problema, é que hoje em dia as mulheres são independentes economicamente e podem se divorciar. E antigamente não, estavam dependentes do parceiro. Mas a Mariana referiu ali uma coisa também interessante e que é uma das consequências do aumento dos divórcios, segundo se pensa, é que eu não posso ir buscar aquilo que eu preciso a ninguém. Eu tenho de estar bem comigo própria para depois selecionar um parceiro. Não é ir buscar ao outro. Por isso o equilíbrio tem de estar dentro de nós. Sim. Mas se nós temos uma relação a dois, e se a imagem é importante, houve aí um estudo feito com lingerie numa das lojas aí da cidade, onde o que é que tentaram fazer foi qual era o tipo de lingerie que a mulher comprava. E o marido ou o parceiro dessa mulher, pensamos que era para a mulher e não para a outra, qual era o tipo de lingerie que comprava. Não coincidia. Por isso, nós muitas vezes não temos noção qual é a lingerie, qual é a imagem que o nosso parceiro quer. Por isso, vestimos-nos para nós e vestimos-nos para as outras. Mas o que eu ainda há bocado referia é que de facto, uma percentagem ainda das mulheres chega à casa, e mulheres profissionais, tira o sapato de salto alto e veste a t-shirt. Mas se lá vai alguém jantar a casa, arranja-se. Deve ser para seduzir o marido da amiga e a amiga, porque o nosso não era. E eles também não fazem a barba ao fim de semana, muitas vezes, parecem um porco espinho a dar beijinhos. Una mujer con t-shirt y la hace sexy. Mi problema no sería ese. El problema es cuando la veo chateada y de mal humor. Ahora, si está con el t-shirt ahí en casa... No, mas
depende da t-shirt. Depende, há t-shirts e t-shirts. Cuando está estresado no hay sutián que sirva, no hay cuequinha mínima que ayude a nada. Agora, Uno está estresado y chateado y no hay Não, mas Pessoas ni lindas Viagra. maravilhosas nunca se divorciavam. e divorciam. Porque senão as pessoas Mais. lindas, maravilhosas, não São se as que divorciavam. divorciam mais. E só dizer isto, e porquê é que se divorciam mais em geral? Porque há um colega nosso que dizia com muito humor: tu, quando tiveres uma namorada nova, diz que adoras fazer amor debaixo do duche, para ver como é que ela fica, com o cabelo molhado, seco ao ar e com a cara lavada. Por isso, fundamental. Mas isso é mau? É bom, é bom, é bom. Mas é outra das versões. Uma das coisas que também é importante é transformar, quando estamos irritados, o momento num momento mágico. E nós podemos sempre, até com uma simples refeição, fazer qualquer coisa mágico. Eu sei pouco sobre os jantares românticos, mas pelo menos sempre me disseram, quando quero convidar alguém, que se puser champanhe e a bolinha de limão, que é ligeiramente afrodisíaco e que dá uma certa positividade à relação. Mas aqui, como temos uma nutricionista, vamos aproveitar, se ela nos dá umas dicas para um jantar romântico e para transformarmos o humor do nosso parceiro ou da nossa parceira quando chega à casa numa coisa fantástica. Então, alimentos afrodisíacos ou substâncias afrodisíacas são todas aquelas que são capazes de potenciar a nossa vida sexual, aumentar o nosso desejo, a potência, e pode ser de diversas formas, quer pode ser por estimular a produção de hormonas sexuais, de neurotransmissores que são responsáveis pelo bem-estar, ou simplesmente, muitas vezes, às vezes, pelo aroma, pela textura, pelo sabor dos alimentos que acabam por despertar os nossos sentidos e causar uma sensação de prazer. Um alimento afrodisíaco que tenha uma ação imediata, cientificamente não há nenhum comprovado, mas sabe-se que efetivamente a alimentação influencia muitíssimo a nossa vida e o nosso bem-estar e, consequentemente, a nossa vida sexual. Através da alimentação conseguimos aumentar hormonas que são indispensáveis para a correta vida sexual, nomeadamente a testosterona, tanto nos homens como nas mulheres, que é a principal hormona responsável pela libido. Portanto, é fundamental manter uns valores aceitáveis de testosterona, e sabe-se que ter uma alimentação rica em gorduras saturadas e rica em alimentos de fast food e não saudáveis está associado a uma diminuição da testosterona e, consequentemente, da libido. Portanto, uma alimentação saudável é fundamental. E também não só pela testosterona, mas pelos neurotransmissores que conseguimos potenciar. Por exemplo, aumentando os níveis de serotonina, vamos aumentar o bem-estar e, consequentemente, ter uma vida sexual mais prazerosa. O chocolatinho lá está ele. Exatamente, daí dizerem que o chocolate, mas atenção, chocolate negro, maior percentagem possível de cacau e não do açúcar e da gordura adicionada ao chocolate de leite e principalmente ao chocolate branco, que há mesmo quem não considere chocolate. Portanto, há de facto alimentos que podem aumentar a nossa sensibilidade à sexualidade. Oh, Mariana, e também a imagem, se comemos muita gordura e muito fast food, quer dizer, lá se vai a autoestima, não é? Exatamente. Que é fundamental também para a nossa sexualidade, não é? A alimentação também é muito importante nesse ponto, porque através da alimentação conseguimos muitas vezes atingir um peso com que nos sentimos melhor, e isso é fundamental para estarmos mais à vontade com o próprio corpo e assim estarmos mais à vontade com o nosso namorado, marido, o que for. Antigamente dizia-se, não é, um homem conquista-se pelo estômago. Bem, eu nunca me tinha casado, mas